E aí, mais um capítulo aí do ataque da resistência contra o Nando Moura, todo esse ataque aí orquestrado e talvez até liderado pelo Henry Bugalho, que é um cara que decidiu fazer diversos vídeos apenas atacando o Nando Moura. E a verdade é que não vai ter um debate. O Nando Moura decidiu aceitar o debate, colocou as condições dele e o Henry Bugalho disse que também decidiu aceitar o debate e colocou as condições dele. E uma das condições que o Henry Bugalho propôs é de que o Nando Moura deveria pagar não só a passagem e hospedagem do Henry Bugalho, mas como de toda a sua família, para passar umas mini férias aí em São Paulo, pagar passagem, pagar hospedagem, e tudo isso sob um pretexto de que o Nando Moura é rico e o Nando Moura pode arcar com essas coisas. Além dele falar que na verdade foi o Nando Moura que o desafiou quando meses atrás o Henry Bugalho fez um vídeo do tipo: quando vai ser o meu debate com o Nando Moura? Quer dizer, dando a entender de que gostaria de um possível debate, mas assim como toda a esquerda faz, eles colocam uma manchete sensacionalista e quando você vai ver o vídeo, ele não estava exatamente propondo um debate. Agora que o Nando Moura propôs um debate, ele faz aquilo que o Nando Moura mais odeia. Ele começa a atacar o Nando Moura diretamente, ele não ataca as ideias do Nando Moura. Ele começa a falar que o Nando Moura é inferior, porque na verdade ele não tem formação nisso, não tem formação naquilo, não tem formação nisso, usando aquele velho argumento de autoridade, dizendo que o Nando Moura não tem graduação em filosofia, por exemplo, então não tem capacidade para falar com o Henry Bugalho. Isso para mim é medo. Primeiro você começa, você dá um motivo para você não querer aceitar um debate. Você diz que aquela pessoa não é qualificada o suficiente para debater com você. Então um debate desse deveria ser completamente fácil, só que ele dá uma de falso altruísta, ele dá não, as pessoas que vão assistir o nosso debate não tem nada a ganhar com isso, então é por isso que eu não vou debater com você, Nando Moura. Um sintoma clássico de alguém que está com medo. E eu até entendo, cara. Esses debates entre youtubers, por mais que as pessoas gostem de menosprezar, por causa do termo youtuber, né, como se eles não fossem nada, isso causa uma certa tensão. Todo mundo disse que o Izaz teve muita coragem em debater com o Nando Moura, onde todo mundo sabia que a maioria da plateia lá do auditório era a favor do Nando Moura e contra o MBL. Mesmo assim ele foi lá e todo mundo falou. O Izaz teve muita coragem e... Por que ele teve coragem? Porque realmente é necessário ter coragem. Não é algo tão amigável, é algo completamente tenso. Sabe, quem perder esse debate vai pegar mal, as pessoas vão ficar zoando na internet, isso pode causar problemas internos em pessoas que não são tão fortes sentimentalmente, você entende o que eu quero dizer? Mas diferente do Izaz, o Henry Bugalho decidiu arregar, e não só decidiu arregar, como transferiu toda a responsabilidade para o Nando Moura, como se o Nando Moura quisesse arregar. Vê se faz algum sentido nisso. Independente de quem desafiou quem, o debate vai ser aqui no Brasil. Por que um dos lados deveria pagar a passagem do outro? De onde surgiu isso? A não ser que role uma caridade ou uma boa vontade de um dos lados de custear a hospedagem do outro, até aí tudo bem. Mas nunca foi implícito que existe uma obrigação de que um dos lados deva pagar o outro. A não ser que o cara esteja insistindo muito. Cara, olha só, eu preciso debater com você, cara. Vem aqui, eu pago a sua passagem. Aí eu até entenderia. Mas desde quando o Nando Moura deixou bem claro de que quer debater com o Henry Bugalho, que ele precisa debater com o Henry Bugalho, a ponto de custear uma mini férias aí para ele e sua família aqui no Brasil. E veja bem, meus amigos, nada mais justo do que esse debate ser aqui no Brasil. O camarada tá lá, acho que ele tá em Marrocos, não sei exatamente. O cara tá lá do outro lado do mundo, dando pitaco aqui sobre o Brasil, falando mal do Bolsonaro desde o começo de 2018. Ou seja, todas as besteiras que ele conseguir enfiar na cabeça daqueles brasileiros vai afetar não quem está fora do Brasil, mas quem está dentro. Então é um assunto que diz respeito aos brasileiros. Até porque só vai ter uma plateia para esse debate se esse debate for no Brasil. Quem é que no Marrocos vai querer assistir Nando Moura e Henry Bugalho debatendo? Ah, e a gente poderia fazer pela internet. Se vai fazer pela internet, não tem por que um ir para um outro lugar ou não. Então esse debate tem que ser feito sim aqui no Brasil. Isso é um assunto que diz respeito ao Brasil e aos brasileiros. É óbvio que o Henry Bugalho não tem obrigação nenhuma de aceitar esse debate, mas a quantidade de ataques que o Henry Bugalho tem feito ao Nando Moura, só para você ter uma noção, a esquerda gosta de dizer que o Nando Moura cresceu em cima de youtubers grandes, como por exemplo o PC Siqueira e o Felipe Neto, colocando o nome deles no título lá só para ganhar view. Se você for dar uma olhada, eu pesquisei de um ano. Você coloca a lista lá dos vídeos do YouTube do canal do Nando Moura e pesquisa até um ano e dá um Ctrl F aí no seu teclado para você pesquisar os termos
PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura, e tem os apelidinhos também, né? PT Porqueira, procura isso tudo. Meus amigos, não vai dar mais do que 15 resultados. Eles falam que o Nando Moura cresceu em cima, fazendo deboche em cima dessas pessoas. Você vai ver vídeos do Felipe Neto, talvez tenha uns 6, talvez o PC Siqueira tenha uns 4, agora tem mais do PC Siqueira, né? Porque eles voltaram a atacar o Nando Moura. Do Cauê Moura você tem alguns também, da Kéfera você tem alguns. Você vai olhar o canal do Henry Bugalho, que tem apenas 140 mil inscritos, o Nando Moura tem 3 milhões. O Henry Bugalho tem 140 mil inscritos, eu procurei até 9 meses, não precisei nem chegar a um ano. Eu procurei até 9 vezes, dei Ctrl F e escrevi Nando Moura, não escrevi nem Nando, porque se tiver algum Fernando Haddad, vai contar como resultado também. Eu coloquei Nando Moura e foram achados 47 resultados nos últimos 9 meses. 47 vídeos do Henry Bugalho dedicados ao Nando Moura, com o nome do Nando Moura no título. Quem que você acha que está querendo crescer em cima de quem? O Henry Bugalho, ao fazer uma exigência de que o Nando Moura tem que pagar todo o custeio da viagem dele e da família, ele causa uma falsa impressão de que é o Nando Moura de que está regando esse debate, quando na verdade é ele coloca uma condição absurda, sabe? Chega ao nível do tipo, eu sou pobre, mas se eu fosse rico eu seria melhor do que você, eu seria um rico melhor do que você. Isso é um debate entre um pobre e um rico. Aí o pobre, na hora de fazer o debate, ele fala assim, não, mas você vai ter que me dar 5 milhões, deposita na minha conta para eu ser rico, para eu ter a oportunidade de ser rico e poder debater com você. A condição que o Henry Bugalho fez foi nesse nível. De onde já se viu, o cara vai debater com o Henry Bugalho, ele não pode ficar um final de semana fora de casa, ele precisa levar os filhos e a mulher junto. Que criança é essa que tem aula final de semana que não pode deixar com a mãe um final de semana, meu Deus do céu? É tão feminista assim? Não. Não posso deixar meu filho com a mulher porque isso seria machismo. E eu não sou machista. Machista é o Nando Moura. Um final de semana não seria o suficiente para o Henry Bugalho participar desse debate com o Nando Moura? Ele não é o cara que faz um livro aí dizendo que já viajou o mundo todo. Ele não consegue arrumar um jeito, o cara tem apoia-se no canal dele. Ele não consegue custear 2 dias de hospedagem, 2 dias e 1 noite, mais a passagem de avião para vir debater aqui com o Nando Moura, mas não, ele propõe uma condição absurda, dando a entender de que é o Nando Moura de que está regando. E vejam bem, meus amigos, eles não estão convencendo ninguém. Isso tudo que eles fazem é munição para eles mesmos. Se você for olhar o canal do Henry Bugalho, esse último vídeo que ele lançou a respeito desse assunto, você vai ver lá, tem Velberan ao lado do Henry Bugalho, você tem o Felipe Neto ao lado do Henry Bugalho, você tem uns outros canais lá certificados falando, nossa, que patada que o Nando Moura levou, que educação do Henry Bugalho. Aquela mesma história da época lá do canal Cadê a Chave com o Leon e a Nilce, onde toda a esquerda decidiu se juntar para falar que o Nando Moura levou uma patada enorme do canal Cadê a Chave sobre o nazismo ser de esquerda ou de direita. E quanto mais eles veem isso, olha só, tá todo mundo achando que foi uma patada mesmo. Então foi uma patada mesmo. Porque eles vivem numa bolha. Vocês acham que eles vão ver, por exemplo, o vídeo do Diego Rox ou do Bernardo Kister sobre esses assuntos? Sobre eles esmiuçando isso, sobre eles destrinchando esses argumentos deles? É óbvio que não. O Felipe Neto só quer ver alguém atacando o Nando Moura. Pessoa que eles dizem que cresceu às custas dele. E tá aí o Henry Bugalho com mais de 40 vídeos nos últimos 9 meses dedicados apenas ao Nando Moura. Faça esse vídeo como um cara que adoraria ver esse debate, porque o Henry Bugalho é aquele tipo de cara que ele não discute com você porque ele vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: eu sou graduado em não sei o que, eu sou pós-graduado em não sei o que, você não tem cacife para debater comigo. Ele vai usar um argumento de autoridade com você, ele vai falar que você é burro e que você não tem capacidade de argumentar contra ele. Ele vai usar o argumento do tipo: eu não vou nem te explicar porque não vale a pena. Seria perder tempo, é perda de tempo. Então, ele dá um jeito de menosprezar o Nando Moura, falando que na verdade ele é só músico e todos os outros assuntos que ele comenta ele não domina nenhum deles, é apenas um palpiteiro. Se esse fosse o caso, deveria ser um debate essencialmente fácil para o Henry Bugalho, que se diz tão letrado. E só para você ter uma noção de como esse cara é bom de argumento, e veja bem, meu amigo, você ser bom argumentador não significa que você está falando coisas certas. Apenas faz parecer que aquilo que você está falando é certo. Ele apenas tem a capacidade de vencer uma discussão muito bem. Não significa que ele tenha razão. Você consegue compreender a diferença? Quando ele usa uma condição do tipo: ah não, eu não quero mais que o tema
seja por que votar no Haddad no segundo turno era a melhor opção. Não quero mais esse tema. Porque, na verdade, eu nunca defendi o Haddad, então não aceito um tema sobre uma coisa que eu nunca defendi. Então, ele nunca defendeu de que o Haddad era uma melhor opção do que o Bolsonaro? Quando ele diz que o Bolsonaro é a pior opção, e quem é o adversário do Bolsonaro é o Fernando Haddad. Então está implícito que para ele é melhor votar no Haddad do que no Bolsonaro. Quando você defende que a pior opção a quem você não deve votar é o Bolsonaro, você está defendendo que você deve votar no seu adversário. Mas você acha que ele fala isso no vídeo? É assim que ele constrói o argumento dele. E é óbvio que ele não quer para si todas as besteiras que o PT fez, todas as besteiras que a esquerda fez, porque para eles isso não importa, eles conseguem inverter o jogo. Como a Manuela Dávila, por exemplo, quando foi no programa do Roda Viva, e perguntaram para ela sobre o genocídio que rolou durante a época comunista lá na Rússia. Você acha que a Manuela Dávila respondeu sobre isso? Você acha que ela colocou na conta da esquerda, na conta do partido dela, por exemplo, todas aquelas mortes daqueles desgraçados lá e de que aquilo foi um desastre total para a humanidade? É óbvio que não. Você acha que o Henri Bugalho vai admitir que tudo que acontece de ruim hoje no Brasil é culpa da esquerda e que a direita, o único pecado da direita é ter deixado a esquerda comandar? Você acha que o Henri Bugalho vai dizer isso, mesmo ele sabendo disso? É óbvio que não. Então, eu sinceramente adoraria ver esse debate. Tomara que apareça um esquerdista samaritano aí, um Felipe Neto da vida, que fala: não, eu vou custear a ida do Henri Bugalho ao Brasil para debater com o Nando Moura. Por que o Henri Bugalho não fez um vídeo desse, por exemplo? Olha só, já que o Nando Moura não quer me custear, eu gostaria que algum youtuber custeasse. Então aqui, eu tô abrindo uma vaquinha para vocês custearem a minha ida para o Brasil para poder debater com o Nando Moura, eu e minha família toda. Por que ele não faz alguma coisa do tipo? Isso é óbvio. Todo mundo que assiste os vídeos do Nando Moura percebe que ele tem um conhecimento, não de alguém mediano, de um cidadão qualquer, mas talvez não de um especialista como é o Olavo de Carvalho, mas com certeza está acima da média. Diferente de como o senhor Henri Bugalho tenta colocar o Nando Moura, do jeito que ele tenta taxá-lo, dizendo que na verdade ele não sabe nada de nada. Talvez ele saiba um pouco de música e olhe lá. Então é isso, meus amigos. Mais um episódio dessa treta aí da resistência contra o Nando Moura. Eu, sinceramente, espero que os outros youtubers de direita, principalmente os maiores, Canal Hipócritas, Bernardo Kister, Diego Rox, eu sei que eles estão fazendo isso, mas eu gostaria que eles continuassem fazendo isso. Assim como eu tô fazendo minha parte aqui, o que eu acho que estão fazendo com o Nando Moura é de uma covardia absurda, como se estivessem pagando ele na mesma moeda. Um monte de gente contra um cara só, porque ele fez alguns vídeos dedicados a essas pessoas, desmascarando-os, e daí eles agem como se estivessem pagando na mesma moeda, como se o Nando Moura já tivesse feito isso com alguém. Então, quer dizer, é ridículo. Eu fico por aqui, muito prazer, eu me chamo Renan França, fiquem ligados aqui no canal para mais episódios, porque com certeza isso não acabou. Eu vou continuar comentando sobre isso, beleza? Fiquem com Deus e até mais.